Faz um tempo já que eu venho meditando, né, numa situação e que eu acho, né? Como todos sabem, eu fui criado dentro da Assembleia de Deus, como diz as pessoas, criado em berço evangélico. E eu vi, né, que antigamente, né, quem era evangélico era discriminado, né? Você era, né, os caras passavam na rua assim, me lembro que eu era pequeno, gritavam assim: "Aleluia, carne no prato, farinha na cuia". Entendeu? Crente do cu quente, é os negócios assim que tinha um preconceito contra quem era evangélico. Ser evangélico é uma coisa absurda, né? Hoje você ser evangélico é uma coisa de status, né? Você não, aquele cara é evangélico, aquele cara é próspero, aquele cara é abençoado, aquele cara é ético, aquele cara, ele prosperou, olha lá, começou assim. Ou seja, hoje ser evangélico é uma mudança, é um status social hoje. E o rebanho evangélico cresceu muito, cresceu, lógico. O Sarney deu várias rádios e canais de rádio e TV para os evangélicos naquela votação dos 5 anos para Sarney, né? Mas tem uma coisa que, se você olhar para o crescimento dos evangélicos, você falar assim, sobre essa ótica, eu posso dizer que pode parecer um pouco falso, uma meia-verdade, né? Porque, eu não sei se vocês não conhecem a estrutura evangélica, é assim, existe o pastor, o presbítero, existe ali na estrutura da igreja os cooperadores, o porteiro, o grupo de jovens, o grupo de mulheres, o grupo de homens, o coral, né? Mas assim, existe dentro da igreja evangélica, que eu acho que fez a igreja evangélica crescer, uma organização chamada Círculo de Oração. O que é o Círculo de Oração? O Círculo de Oração são formados por senhoras, né? Aquelas senhoras que não trabalham, então são donas de casa, né? Filhas ou filhas de evangélicos, ou esposas de evangélicos e tal. E essas irmãs do círculo de oração têm uma função, né, de orar pela igreja, orar pelos pedidos de oração, e ver os mais pobres, ir na casa das pessoas, aquelas que vão na igreja, mas estão com a fé fraca. Ou seja, na minha opinião, um dos principais responsáveis pelo crescimento dos evangélicos, principalmente dos assembleianos, dessa estrutura de mais de 2 milhões de assembleianos, né, que tem no Brasil, são essas irmãs do ciclo de oração. Essas irmãs, eu chamo de o poder de saia, as canelas de fogo, né? Que o pessoal fala que as canelinhas, as irmãs de canelinha fina, que saem humildemente, sem ganhar um tostão, sem ganhar um centavo para visitar os irmãos ali, ver como é que está, se está necessitando de oração, se está com falta de comida em casa, por que não foi na igreja. Ou seja, é o pilar, né, que eu acho que foi o pilar do crescimento da Assembleia de Deus nesses anos todos que ela veio aqui para o Brasil. Entre esses pilares está o ciclo de oração. E, infelizmente, eu estava vendo que houve a eleição da Convenção Geral das Assembleias de Deus lá em Brasília, e, pelo que eu entendi, só votava pastor. A Assembleia de Deus não tem pastora. Ou seja, não sei por que essas mulheres que fizeram a Assembleia de Deus crescer, desde que a Assembleia de Deus veio para o Brasil, ali em Belém do Pará, essas irmãs não são anônimas, não tem nome, não tem, digamos assim, não são elevadas a pastoras. O que isso que eu quero dizer? A Assembleia de Deus não tem pastora, entendeu? Não tem pastora, sendo que as mulheres são a maioria na Assembleia de Deus e foram um dos pilares, através do ciclo de oração, que fizeram a Assembleia de Deus crescer como a Assembleia de Deus é hoje. Fora aí, os meios de comunicação, rádio, TV, essas coisas. Mas teve a participação efetiva daquelas irmãzinhas, que nem minha mãe, que ia de casa em casa visitar. Eu acho que até hoje, no interior do Brasil, lá no Nordeste, no interior do Nordeste, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do estado de São Paulo, naquelas cidades bem pequenininhas, ainda tem essa tradição do ciclo de oração, né? Das irmãs visitar os irmãos da igreja, ir nos hospitais, visitar os enfermos, né? Orar, jejuar para essas pessoas.
E essas irmãs, até hoje, dentro da Assembleia de Deus, elas não são, no máximo, palestrantes, algumas missionárias, mas não são conduzidas a pastora, não têm a responsabilidade de ser pastora. Essa é uma observação que eu faço, que eu vejo, que eu queria comentar aqui.